Olá! Nesta videoaula vou explicar de forma objetiva e aplicada para concursos da área os conceitos centrais da Previdência Complementar Aberta, com foco nos planos PGBL e VGBL. Vou apresentar diferenças essenciais, fatores de escolha, aspectos tributários e pontos práticos que costumam cair em provas e na atuação profissional. A ideia é que você saia com entendimento claro e pronto para relacionar conceitos. Primeiro, contextualizando. A Previdência Complementar Aberta é um mercado de produtos financeiros destinados a formar reserva para a aposentadoria ou outros objetivos de longo prazo. Esses produtos são oferecidos por entidades abertas que atendem clientes em geral, com variadas características de contribuição, portabilidade e formato de benefício. O importante aqui é entender que se trata de um complemento ao sistema público, com estruturas contratuais e regimes de tributação que influenciam a decisão do investidor. É útil distinguir previdência fechada e aberta. A fechada é vinculada a categorias profissionais ou empresas e atende participantes de um plano coletivo. A aberta, nosso foco, é comercializada ao público em geral por instituições autorizadas. Essa distinção impacta governança, regras de elegibilidade e, frequentemente, a diversidade de produtos oferecidos. Para concursos, reconhecer essa separação e suas consequências práticas é essencial. Vamos falar do PGBL? Funcionalmente, trata-se de um plano em que as contribuições têm caráter de acumulação financeira voltada à formação de benefício futuro. E o tratamento tributário costuma permitir que as contribuições sejam consideradas na declaração fiscal de determinadas pessoas, dentro das regras vigentes. No resgate ou na fase de recebimento do benefício, a tributação incide de acordo com o critério aplicável ao valor total recebido. Na prática, o PGBL é frequentemente indicado quando o participante busca otimizar o tratamento fiscal relativo às contribuições, observando sua situação declaratória e seus objetivos de longo prazo. Agora o VGBL. Em termos práticos, o VGBL é estruturado como uma alternativa em que, na análise fiscal, o foco da tributação recai preferencialmente sobre os rendimentos acumulados e não sobre o total das contribuições. Isso torna o VGBL uma opção habitual quando a redução na base de cálculo fiscal por contribuições não é prioridade. Por exemplo, quando o participante utiliza regime simplificado de declaração ou já atingiu limites de dedução em outros campos. Em todo caso, a escolha entre PGBL e VGBL depende de perfil, histórico de declaração e objetivo financeiro. Sintetizando as diferenças. No PGBL, o destaque é a possibilidade de aproveitamento das contribuições para efeitos da declaração fiscal, enquanto no VGBL, a característica marcante é que a tributação no momento do recebimento incide, de modo geral, sobre os ganhos e não sobre o valor total aportado. Além disso, ambos oferecem estruturas de acumulação e opções de desenho do benefício, mas a escolha demanda análise integrada entre tributação, horizonte e outras fontes de renda. É importante entender que existem regimes de tributação aplicáveis aos planos, que diferem na forma como o imposto é calculado quando o participante resgata recursos ou começa a receber a renda. De forma geral, esses regimes podem priorizar alíquotas progressivas ou critérios vinculados ao prazo de acumulação. A escolha do regime impacta o valor líquido ao final, por isso deve ser considerada desde o momento da contratação. A seleção entre PGBL e VGBL deve partir do perfil do investidor e dos seus objetivos. Quem busca otimização fiscal de contribuições pode preferir planos cuja tributação permita dedução em determinados regimes declaratórios. Já quem prioriza simplicidade ou busca solução para acúmulo sem necessidade de dedução fiscal, pode optar por estruturas em que se tributa apenas o rendimento. Além disso, horizonte de investimento, tolerância a risco e necessidade de liquidez influenciam a escolha do produto e do plano de investimentos associado. Um aspecto prático é a possibilidade de portabilidade entre planos da Previdência Complementar Aberta. Em termos operacionais, é possível transferir recursos entre planos e instituições, preservando o histórico de acumulação
sem caracterizar resgate em algumas situações. Esse mecanismo é relevante para a gestão ativa da carteira, troca de gestor ou mudança de estratégia, e costuma ser abordado em provas como tema ligado à dinâmica dos produtos. Taxas e custos são determinantes no desempenho líquido dos planos. Entre os itens que impactam estão taxas de administração, taxa de carregamento quando existente e custos indiretos associados à gestão dos fundos vinculados ao plano. Avaliar esses custos em conjunto com a política de investimento e o histórico do gestor ajuda a projetar resultados e comparar alternativas antes de optar por um plano. Os riscos incluem risco de mercado ligado aos ativos subjacentes, risco de gestão e risco operacional da entidade gestora. A governança do plano, transparência de informações, demonstrações periódicas e clareza contratual são elementos que mitigam riscos e facilitam a avaliação. Para a prova e para a prática, é importante saber relacionar esses riscos ao desenho do plano e à proteção do participante, colocando vantagens e desvantagens de forma pragmática. A Previdência Complementar Aberta oferece disciplina de poupança, benefício fiscal potencial em determinadas situações e flexibilidade de escolha entre planos. Por outro lado, desvantagens possíveis incluem custos que corroem retornos, eventuais restrições de liquidez dependendo do produto e a necessidade de atenção ao regime tributário escolhido. A decisão racional exige comparar essas variáveis com alternativas de investimento e com o plano financeiro do participante. Para provas, priorize entender a lógica dos tratamentos entre PGBL e VGBL, quando cada um é indicado e como os regimes tributários influenciam a escolha. Memorize a diferença essencial sobre o foco da tributação e reconheça cenários práticos que justifiquem uma opção. Em questões, busque relacionar perfil do investidor, objetivo fiscal e horizonte temporal para escolher a alternativa mais coerente. De forma prática, siga um fluxo. Identifique objetivo e horizonte. Verifique regime de declaração fiscal do participante. Avalie custos e políticas de investimento do plano e considere possibilidade de portabilidade no futuro. Essa sequência ajuda a tomar a decisão fundamentada e costuma ser útil tanto em provas quanto na orientação de clientes. Concluindo, PGBL e VGBL são alternativas da Previdência Complementar Aberta, com diferenças centrais no tratamento fiscal e na estrutura de tributação no resgate. A escolha requer combinar perfil, objetivos, custos e regime tributário. Lembre-se das distinções essenciais e dos aspectos práticos que discutimos. Com isso, você estará preparado para questões conceituais e para aplicar o conhecimento na prática profissional.